que a sua vida esteja fundamentada e enraizada no genuíno amor de Deus, firmando os seus passos e produzindo abundante colheita no seu caminhar. Perdoar é uma das atitudes mais nobres e, ao mesmo tempo, conflitante, com a qual inevitavelmente nos deparamos em nossos relacionamentos, a qual também pode nos conduzir a grandiosas e gloriosas vitórias, ou a amargas e tristes derrotas. Por esse motivo, dentro da série Vencendo pelo Amor, nessa nossa 12ª e última edição, estaremos tratando sobre esse importante assunto, perdão. Vem comigo. O texto que estaremos utilizando como a base do nosso estudo de hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículos 18 e 21, aonde está escrito: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Para falarmos de perdão, estaremos trabalhando um pouco melhor dentro desta ordem, deste conselho, deste mandamento que Deus, Ele direciona para cada um de nós, para vivermos em nossos relacionamentos, vivermos em plena paz, sabendo que para alcançarmos esta paz, é necessário prevalecermos diante dos conflitos. E quando o texto vai dizer aqui, se possível, quanto depender de vós, vemos aqui claramente um esforço, uma dedicação voltada para a produção e a presença, a conservação da paz nos nossos relacionamentos. Quando ele diz, se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. E vamos aqui ilustrar o mal que é apresentado aqui no versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Vamos ilustrar o mal como a ofensa, porque toda ofensa é um mal, causa um estrago. E vencer aqui o mal com o bem, vamos representar o bem através do perdão. Então, como vencer o mal que é causado pelas ofensas? Colocando em prática o bem através do perdão. Mas perdoar não é algo tão simples e natural que automaticamente flui do nosso coração. Muito pelo contrário, o natural é correspondermos à ofensa com outra ofensa. Porém, ao invés de estabelecer e produzir aí a paz, a guerra se intensifica e os danos aumentam. E no nosso relacionamento, em todos os âmbitos, nós vamos nos deparar com ofensas. Ou sendo ofensores, ou aqueles que sofrem a ofensa. Mas no que diz respeito aqui à prática da ação de perdoar, de ceder o perdão,
é quando nós nos colocamos como a parte que foi ofendida, que sofreu a ofensa. E eu gostaria de compartilhar aqui 4 pontos com você acerca deste vasto assunto. Não se encerra aqui, o tempo também não nos permite isso, mas eu gostaria de pontuar 4 aspectos aqui muito importantes no que diz respeito à prática do perdão. O primeiro é que o cerne, o essencial para a compreensão e a prática do perdão. E isso nós podemos ver na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 12 e 14, de 12 a 14. Então vamos comigo lá, Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 a 14. Olha o que está escrito: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então nós vemos aqui claramente um princípio fundamentado no cristianismo, na prática de Jesus, aonde aqui nos é apontado como algo a ser seguido no que diz respeito à ação, à prática do perdão. Mas é necessário compreendermos a funcionalidade do perdão. Ele vai dizer primeiramente aqui que nós precisamos nos revestir como eleitos, amados, como santos de Deus, como pessoas que foram chamadas, pessoas que foram envolvidas pelo amor de Deus, pela graça de Deus, pela manifestação da reconciliação que obtivemos para com Deus através de Cristo. E ele vai nos dizer que nós devemos assim suportarmos uns aos outros. E este suportar aqui, acompanhado da prática de perdão, precisa ser fundamentado naquilo que nós recebemos na nossa própria vida, através de Jesus. Porque nós éramos, como a Bíblia diz, por natureza, inimigos de Deus. Até então nós vivíamos na prática constante de ofensas a Deus. Todos nós ofendíamos ao Senhor, ao coração de Deus, com as nossas atitudes, com as nossas ações, com as nossas reações, estabelecendo aí uma inimizade com Deus. Mas Deus, no seu infinito amor, na sua infinita graça, nas entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, na mansidão, na longanimidade de Deus, Ele nos perdoou em Cristo, perdoando-nos as ofensas que Ele sofreu por nossa parte. E aí, então ele vai dizer assim, que nós devemos também, assim, suportar aqui é oferecer o suporte, a ajuda, porque quando ofensores, não sendo dignos nem merecedores do perdão, Deus estendeu a sua mão, trazendo a nós o perdão, e assim como nós fomos abençoados, agraciados, assim como fomos redimidos pelo perdão glorioso que recebemos de Deus em Cristo, assim também devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Por isso que o texto vai dizer: se alguém tiver queixa contra o outro, queixa é por qual motivo? Por causa de uma
ou outra, ou muitas ofensas sofridas. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E é interessante compreendermos que o perdão é um sentimento nobre, é um sentimento que nós, não só um sentimento, mas uma ação que nós aprendemos na prática com Jesus. É importante entender também que antes mesmo da ação efetiva do perdão, é fundamental que haja prontidão em perdoar, a vontade, a inclinação em perdoar. E uma vez sendo nós agraciados e abençoados pelo perdão de Deus, precisamos compreender que é necessário termos essa prontidão em perdoar. O que seria de mim e de você se nós não houvéssemos sido perdoados através de Cristo, por Deus? O que seria de nós se nós fôssemos pagar na medida devida cada ofensa que nós fizemos no coração de Deus? Mas Deus de prontidão nos perdoou. Deus é pronto em perdoar. Assim também precisa ter no meu coração e no seu coração a compreensão do perdão que nós recebemos de Deus, que assim como nós recebemos esse perdão, é necessário oferecermos esse perdão, tendo prontamente a disposição em perdoar. Por que disposição? Porque o perdão não é um sentimento natural do coração do homem. O perdão é o sentimento natural do coração de Deus. E Ele, no seu amor e graça, gerando em nós a natureza dEle, nos aperfeiçoando através dEle em Cristo, também nos aponta o caminho do perdão, da prática do perdão. Segundo ponto, perdão também envolve vigilância, fé e obediência. Perdão envolve vigilância, fé e obediência. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17, nós vamos ver Jesus orientando os seus seguidores, os seus discípulos, no tocante ao perdão. E é importante entendermos todo o contexto aqui e vermos claramente a presença da vigilância, da fé e da obediência. Então vamos acompanhar Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versículo 3 até o versículo de número 10, aonde está escrito: olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos fé. E disse o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo, lavrando ou apacentando, a quem vindo ele do campo logo dirá, chega-te e assenta à mesa, e não lhe diga antes, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu? Porventura, dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Aparentemente parece que não tem muita ligação uma coisa com a outra, mas quando nós examinamos todo o contexto, aonde Jesus vai falar sobre a necessidade, a importância em perdoar, ele vai dizer no versículo 3, iniciando, acautelai-vos, ou olhai por vós mesmos, dizendo, tomem cuidado, vigiem,
Porque se teu irmão pecar contra ti, e te for pedir perdão, perdoa. E ele vai usar um termo aqui, se 7 vezes perdoar, se 7 vezes ele pecar e vier aqui, te pedir perdão, perdoe. É interessante que, se não me engano, em Mateus, dentro desse contexto, Pedro vai perguntar: Jesus, quantas vezes devo eu perdoar meu irmão? Até 7 vezes? E aí Jesus vai dizer: não digo 7, mas 70 vezes 7, mostrando com isso a importância, né, da prática do perdoar como algo inumerável. Por quê? Porque nós nos relacionamos uns com os outros e somos pessoas imperfeitas e somos suscetíveis a praticar delitos uns contra os outros, em pecarmos uns contra os outros. Todo mundo é assim, no que diz respeito à natureza do homem, em suas práticas, em seus descaminhos. E, no entanto, o Senhor vai dizer que devemos perdoar todas as vezes que essa pessoa nos pedir perdão. E Ele vai dizer que devemos perdoar. E é interessante que os apóstolos vão dizer: Senhor, diante disso, acrescenta-nos fé. Por que fé? Porque o perdão também traz fé, traz consigo a fé. Em eu perdoar, crendo em que esse perdão resultará em algo muito melhor do que aparentemente oferece, porque o perdão traz consigo também renúncia, você renunciar o direito aí de exercer a justiça, dando a devida paga. E quando nós inclinamos o coração na atitude de perdoar, dizendo: eu creio que o perdão vai além do que aparenta apresentar, porque o perdão num primeiro momento parece ser algo não tão agradável àquele que vai ceder, mas todavia traz consigo um resultado abençoador. E a fé também em crermos em que o perdão é algo apontado por Deus, e se nós cremos e caminhamos com Deus, devemos seguir a ordem, o mandamento estabelecido, apontado por Ele, em que devemos perdoar. No que depender de vós, tende paz com todos os homens, e para isso é indispensável a ação de perdoar. Ele diz: tende cuidado, olhai por vós mesmos, um alerta, porque algo que vai acontecer, dizendo: quando isso acontecer, perdoe. Os apóstolos dizem: Senhor, dá-nos fé. Jesus então ele aponta aí a questão de que se você tiver fé, né, você, como um grão de mostarda, novamente aqui, algo gradativo, algo num processo de crescimento. O perdão, a prática do perdão não é algo automático. Nós compreendemos, nós vamos analisando isso, analisando a nossa vida, a nossa caminhada, e vamos vendo como fomos perdoados em Deus, e isso vai nos despertar o interesse de perdoar, a fé em perdoar, mas também é obediência. E ele apresenta aqui um servo que vem do campo, e ele vem do campo ali trabalhando, e quando ele chega ele ainda vai servir o seu senhor. Por quê? Porque isso faz parte naturalmente do seu trabalho como servo. E aí o Senhor vai dizer assim: olha, se esse servo que vem do trabalho, quando ele vem e serve ao seu senhor, você acha que ele está fazendo algo a mais por isso? Quando vocês fizerem então somente aquilo que vos manda, direis: vocês são meramente servos inúteis. Por quê? Porque o servo excelente, ele faz além daquilo que lhe é mandado. E perdoar e abrir o coração para reconciliação é ir além, porque vai trazer consigo uma continuidade no relacionamento. Porque não existe essa coisa: olha, eu perdoo, mas eu não quero mais ver.
nem pintado de ouro. Olha, eu perdoo, mas, eu perdoo, porém. O perdão genuíno não estabelece uma condição posterior, uma regra posterior. Porque o que é necessário para perdão? O que é condicionado para o perdão? Arrependimento. Por isso Jesus diz: se ele se arrepender, perdoe, perdoe, rasgue a cédula de dívida, assim como Cristo fez em nós. Então, e ele vai dizer que isso é uma questão de obediência, não uma obediência levada como um peso. Olha, eu vou perdoar contra. É lógico que é contra a vontade natural, mas no que diz respeito à obediência a Deus e a ir além daquilo que é ordenado, é um perdão que abençoa, é um perdão que abre o caminho para a reconciliação, para uma nova chance. E assim como nós, quando ofendemos, pedimos perdão e pedimos de Deus uma nova chance, assim também aqueles que nos ferem precisam ter uma nova chance, fundamentada no arrependimento. Você se arrependeu? Perdoa. Nós temos a tendência de estabelecermos critérios para o perdão, mas o único critério que a palavra de Deus estabelece é o arrependimento. Ah, mas e se a pessoa pecar novamente, me ferir novamente? No que depender de vós, tende paz. Que haja pelo menos a prontidão no meu e no seu coração para perdoarmos. Terceiro ponto, e preste atenção nisso: a falta de perdão pode fazer brotar algo muito ruim e prejudicial em nosso coração, chamado raiz de amargura. Esta raiz nasce, cresce e produz os seus frutos quando tiramos Deus do centro da nossa vida e valorizamos mais a dor pessoal. Se nós valorizarmos a dor por causa da ofensa e tirarmos Deus, a nossa obediência a Deus, o perdoarmos, se nós nos deixarmos ser levados pela indignação de alguém que sofreu um dano, a Bíblia vai falar que há uma tendência de brotar uma raiz de amargura. E essa raiz de amargura, como o próprio nome diz, traz consigo frutos amargos, ruins, sofríveis. Hebreus, no capítulo 12, é um texto que nos fala, nos aponta sobre essa presença da raiz de amargura. E note que ele vai trazer aqui a presença dessa raiz nos relacionamentos. Hebreus 12, 14 e 15 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo o cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Um coração que não perdoa torna-se amargo. Um coração que não perdoa nutre ressentimentos, amarguras, sentimentos de vingança no coração, sentimentos de desejar o mal para o próximo. E como podemos dizer que estamos fundamentados no amor e na graça de Deus, tendo sentimento tão contrário à natureza e ao coração de Deus, reinando no nosso coração? Por isso que ele vai dizer: tende cuidado, vigie para que nenhuma raiz de amargura. E aonde a falta de perdão se estabelece a raiz de amargura, ele vai dizer: e por isso, essa raiz brotando, traga perturbação interior, perturbação na vida, e por ela muito se contamine, porque uma pessoa rancorosa que retém perdão, ela é como alguém que solta de si espinho, espadas afiadas que ferem os outros. Se o teu coração
há mágoa, há ressentimento, no seu coração você foi ferido, abra para o perdão, coloque-o diante do Senhor, não permita que uma valorização além do normal, da dor pessoal, tire o governo de Cristo do seu coração. Sofrer ofensa dói? Claro que dói. Ninguém nessa terra nunca houve, nem nunca haverá alguém que foi mais afligido e ferido pelas ofensas do que Jesus. Ele sofreu na sua carne, na sua alma, na sua pele, os danos das ofensas, como ninguém sofreu. Mas ele estendeu o seu coração para perdoar. Ele não valorizou, nem supervalorizou a dor pessoal que sofreu das ofensas. Antes ele permaneceu com o amor de Deus reinando no seu coração. E assim ele estendeu perdão àqueles que na justiça mereciam a retribuição. Mas a graça dele, graça é favor imerecido. Então ele está dizendo, olha, não se prive, que ninguém venha se privar dessa graça de Deus. É interessante tentarmos, porque na oração modelo que Jesus ensinou, ele vai estabelecer ali uma condição em recebermos o perdão de Deus, que é também perdoarmos. Receber o perdão vertical, fundamentado numa condição de estabelecer o perdão na horizontal. Jesus vai dizer assim, quando vocês forem orar, uma das coisas que Jesus diz na oração, Pai, perdoa-me as minhas ofensas ao Senhor, assim como eu tenho perdoado a ofensa do meu próximo para comigo. E aí, num outro texto diz assim, de modo que, se vós não perdoardes uns aos outros as vossas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. E aí nós vemos numa condição como essa, o que é da nossa vida, quais os descaminhos, quais as consequências de não recebermos o perdão de Deus, senão amargura, senão dissabor. Então, perdoa. Perdão não é tão somente sentimento, não estabeleça ação de perdoar, dizendo assim, olha, quando eu sentir no coração, eu vou perdoar. Não, não é isso. Perdão é atitude. Antes de perdoar, tem que ter no coração o sentimento de querer perdoar. O sentimento, quando eu digo de querer, a disposição em perdoar. Não é aquela coisa assim, olha, eu tenho que sentir o perdão para perdoar. Não, eu vou perdoar por obediência ao Senhor, por atitude. É como uma semente que você só colhe depois que você planta. Muitas vezes, a bênção que vem depois do perdão, e sempre nós vamos colher, se primeiro semearmos o perdão. E a quarta e última, a falta de perdão nos prende, mas a liberação do perdão nos liberta. Como alguém sabiamente um dia disse, que reter o perdão é como alguém que toma o veneno pensando que o outro é quem vai morrer. Porque a falta de perdão vai nos prendendo, vai nos consumindo por dentro. Falta de perdão nos prende, nos amargura, mas a liberação nos liberta, nos abençoa, nos deixa leves, nos deixam firmados na nossa comunhão com Deus. Damos um testemunho prático da nossa filiação de Deus. Assim como Deus nos perdoa, nós também perdoamos. Uma pessoa que não perdoa, ela traz prisões dentro do seu coração, ela tem limitação nos seus relacionamentos. Uma pessoa que retém no seu coração o ódio, o rancor por causa de uma ofensa, uma retenção de perdão, tem dificuldade em confiar em todo mundo, em dar uma chance.
de ter a sua confiança conquistada. Uma pessoa que não perdoa tem limitação nos seus relacionamentos, tanto com o próximo como com Deus. Por isso, abra o seu coração e perdoe. O perdão liberta, o perdão abençoa. Aquele que cede ao perdão, mas também aquele que recebe o perdão, porque fomos e somos abençoados todos os dias, por causa da graça, da misericórdia e do perdão de Deus. Assim perdoe, assim devemos perdoar. Vamos orar, vamos colocar diante do Senhor, quem sabe amarguras, ressentimentos no seu coração, por ofensas que você experimentou, amargas, de onde você menos imaginava, trazendo decepções, e isso tem afetado, isso tem sido como uma pedra nos seus sapatos, isso incomoda, isso é uma ferida que tão somente criou uma casca, mas que não foi curada, é uma ferida que por dentro há infecções que prejudicam, que limitam a sua vida. Vamos orar, vamos apresentar tudo isso diante do nosso Deus, vamos falar com Ele. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a nossa vida perante o Senhor. Ó Deus, Tu conheces a cada um de nós, a cada um desses Teus filhos, Deus. Tu conheces o interior de cada coração, este coração que sofreu ofensas, Senhor, que tem, ó Deus, caminhado com tanta dificuldade, Senhor, que tem estado presos, ó Senhor Deus, que muitas coisas não fluem na nossa caminhada, na nossa vida, que limitam o nosso viver, que limita, Senhor Deus, ou até mesmo recebermos bênçãos do Senhor. Ó Deus, ajuda Espírito Santo, dá-nos, Senhor Deus, a compreensão e a força para termos atitude em perdoar, ó Senhor, de não limitarmos condição, Senhor, ajuda-nos a vencer as barreiras que nos impedem, Senhor, de perdoar. Ajude no íntimo de cada um dos meus irmãos, de cada um, ó, dos nossos amados, Senhor, derrama a Tua graça, Senhor, um entendimento no coração, para que haja paz no seu coração, paz com o próximo, paz contigo, Senhor, por meio da prática do perdão. Ajude, Senhor, derrama cura nos corações feridos, derrama do Teu bálsamo, Senhor, restaurador, e ajude, Senhor, a darmos passos em direção eficazmente ao perdão, a perdoarmos, Senhor, para o louvor da Tua glória, Senhor. Assim, pois, nós Te pedimos, assim nós nos dispomos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus, assim, nos abençoe a cada dia, termos prontidão em perdoar. Procure aquele que te perdoou, ore ao Senhor para que Ele prepare essa ocasião, para que haja ali um ajustar de contas, mas vá com um coração disposto a perdoar, a não se justificar, a não intensificar, mas com o coração disposto a perdoar. Não se deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Chegamos assim ao término dessa série Vencendo pelo Amor. Foram 12 edições, 12 estudos fundamentados em princípios de atitudes práticas da vida cristã, de ensinos que nos foram passados pelo Senhor Jesus. E eu gostaria de pedir a você que participou de todas, de uma ou de outras dessa série de estudos, das edições, que você deixe aí os seus comentários nessa 12ª edição, para podermos termos uma avaliação, do quão isso foi abençoador e do que também precisamos melhorar nas próximas séries que temos colocado aí em Deus, para que podemos estar compartilhando. Participe comentando aí o que foi para você participar desta série. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cresça na prática do amor, vencendo através do amor. Amém.